Quanto custa para regularizar uma empresa de e-commerce? Eu sou Danilo, seu contador de valor. No vídeo de hoje eu vou dizer para você que tem um e-commerce, quanto vai te custar para você deixar a sua empresa em dia. Mas antes, eu vou te convidar aqui para você se inscrever no canal, deixar o seu like, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Se você tem um e-commerce, né, e você veio aqui no nosso canal porque você tem um e-commerce, quer seja um MEI ou até mesmo uma empresa simples nacional, e você passou por dificuldades financeiras, né, por algum motivo ali você teve um descuido e não pagou os impostos, ou você faltou um planejamento tributário e quando você aumentou as suas vendas, veio um imposto maior do que você conseguiria pagar e teve dificuldades tributárias aí, eu vou te dar algumas dicas e vou te falar também como que você consegue regularizar isso e o quanto que vai te custar para que você possa regularizar isso, tá bom? O primeiro ponto é o seguinte, a primeira dica que eu vou te dar é você ter que procurar sua contabilidade, mesmo que você seja MEI. Ah, Dani, mas eu sou MEI, MEI não é obrigado a ter contador. Eu sei disso, porém quem fala isso para você é a Receita Federal. Justamente para você poder ficar endividado, porque a Receita Federal ela ganha juros, né? Ela ganha multa, ela ganha encargos ali sobre aquela sua dívida. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai pagar aquela dívida, né? Ah, Danilo, mas e se eu encerrar a empresa? O MEI encerra a empresa online ali, acabou a dívida. Não. Né? Se você encerrar o seu CNPJ, a dívida que estava no CNPJ, ele vai para o seu CPF. Né? Então, ou seja, mais cedo ou mais tarde, ou vai bloquear o seu CPF, ou vai bloquear o seu CNPJ porque você não regularizou a empresa. Então, fica muito atento. Você ouvir falar que um MEI não é obrigado a ter um contador, muitas das vezes isso é uma armadilha que vai te levar para um prejuízo muito grande. Então, você que é empresário, e-commerce, ou até mesmo uma empresa internacional, você precisa ter o cuidado de ter uma contabilidade especializada no seu segmento, né, que vai entender das suas margens, vai entender dos seus produtos, vai entender sobre a dinâmica que você vai entregando ali no dia a dia. Então, é importante que você tenha uma contabilidade que não só calcule imposto, mas que saiba do dia a dia ali e como atuar mais próximo de você, tá bom? A segunda dica que eu vou te dar é que você faça um controle do seu fluxo de caixa. Né? Um e-commerce, ele tem um perigo muito grande que é a margem, né? A margem dele já é pequena devido à grande competitividade ali nos marketplaces ali, e aí acaba que se ele não tem um controle do fluxo de caixa preciso, ele acaba pagando imposto mais do que deveria ou acaba faltando dinheiro para pagar o imposto, né? O imposto nem está tão alto, porém, o caixa dele só recebe dia 30 e o imposto vence dia 20. E aí acaba que todo mês ele paga imposto atrasado ali, então fique muito atento. É importante ter um fluxo de caixa alinhado, é importante fazer esse fluxo de caixa bem previsível. E quem pode te ajudar mais uma vez é o contador. Né? O contador vai sentar com você, vai te auxiliar, vai te ajudar a montar esse fluxo de caixa, quer seja às vezes por um software de gestão financeira, quer seja até mesmo pelo Excel, que mostrar como que você deve fazer esse controle de forma rigorosa, tá bom? Danilo, eu entendi agora os cuidados, né, os preventivos que eu preciso ter e quanto que vai custar? Eu tive essa dívida, como é que eu faço, tá? O primeiro ponto, você tem que saber é o seguinte, vai depender de qual é o período que está em aberto, né? Então só para você entender aí, você vai ter um montante do imposto a pagar, tá? Geralmente, né, em regra geral ali, o governo ele cobra 20% do valor do imposto com relação à multa, né? Então se você atrasou, você vai pagar 20% de multa sobre o valor do imposto. Né? Então, se você estava devendo um imposto ali de R$1.000, por exemplo, você vai pagar R$200 de multa. Né? Então, é fixo esse valor, não importa qual período que você venha regularizar, você vai pagar os R$1.000 de imposto mais os R$200 de multa. Fora isso, você vai ter os juros, né? Que o governo ele cobra mediante a juros da taxa Selic. Né? Hoje está em mais de 14% ao ano de taxa Selic, ou seja, por ano a sua dívida vai aumentar 14% ali no valor total do montante, né? Então imagina lá os R$1.000 que você tem devendo, depois de um ano você vai estar pagando aí R$140 de juros, aí 140 e um pouquinho de juros. Então você vai ter R$200 de multa mais 140, né? Então você vai ter ali quase R$400 ali, quase R$350 ali, só de encargos tributários, né? Então você vai ter o valor do imposto de R$1.000, mas os encargos tributários você vai pagar. Então o governo vai ficar feliz da vida, porque quando você for regularizar, você pagou 3 vezes mais do que deveria pagar. E isso se você esperar um ano, né? Se demorar mais, né? Acontece muitos casos de e-commerce que chegar até nós aqui, tá 5 anos atrasado. Né? Eles estão lá com 5 anos atrasado, com cheio de débito, e aí acontece que ele vai pagar muito o imposto, muitos juros. Tem algumas vezes, tá, Danilo, mas não tem outro jeito? Tem algumas vezes que o governo, por incentivo, ele reduz o valor da multa. Então, às vezes, a multa é de 20%, ele coloca 10%, ou até mesmo, em alguns casos bem específicos, principalmente para dívidas muito altas, que são dívidas ali que o governo entende que é quase impagáveis, ele isenta totalmente da multa. Né? Então, você só paga os juros, mais o valor do principal ali, parcela muitas das vezes, e ele reduz o valor da multa. Então, tem alguns benefícios, porém, não podemos contar com isso. Né? Porque está na mão do governo. Né? E como a gente já sabe, o governo cada vez vai precisar arrecadar mais,
Então é muito difícil ele soltar incentivos tributários para que a gente possa pagar menos imposto. Ele vai querer cada vez mais colocar carga tributária para a gente poder arrecadar mais. Então, você que é um e-commerce do MEI ou do Simples Nacional, você precisa se atentar nisso, tá? O MEI, ele precisa entrar lá e verificar se foi para dívida ativa, né? Então, tem a carga tributária que você está devendo direto para o MEI ali na Receita Federal, e muitas vezes, dependendo do prazo, ele manda para dívida ativa, né? Então, ele manda para dívida ativa, onde que a carga é maior, né? Então, os encargos são maiores que eles cobram. Porém, também existem opções de parcelamento, né? Você pode fazer tudo isso com a tua senha do Gov, né? Fazendo o cadastro ali na Receita Federal, você consegue com a senha do Gov fazer todo esse processo, ou mesmo se você tiver um certificado digital, você consegue fazer todo esse trâmite. Todavia, eu recomendo que você procure uma contabilidade, tá? Para que ele possa fazer esse diagnóstico completo. Por quê? Quando você tem um imposto ali na Receita Federal, ou Simples Nacional, ou o MEI, você está unificado, né? O Simples Nacional e o MEI, ele unifica em uma guia todos os impostos que precisa pagar. Porém, quando vai para a dívida ativa da União, ele não administra o imposto estadual nem o imposto municipal. Ou seja, se você está devendo a lei no DAS, você é um comércio, um e-commerce, dentro do seu DAS tem o ICMS. Né? Então, quando vai para a dívida ativa, só vai aos impostos federais. E o ICMS, ele é destinado para o Estado. Então, o Estado ele vai ter que cobrar esse ICMS na dívida ativa dele e a Receita Federal vai cobrar lá na dívida ativa da União. Então, são órgãos diferentes e aí acaba começando a ficar mais complexo, porque aí o empresário fala, opa, não sei onde que acessa, como que faz o parcelamento, ou muitas vezes ele só acha que é só a Receita Federal e faz o parcelamento lá, depois ele descobre que tem um imposto no Estado ali e toma esse prejuízo. Então acaba tendo esse perigo na carga tributária. Então, para resolver isso, para você ter o cuidado, é importante você procurar uma contabilidade especializada em e-commerce para que ele possa te auxiliar, tá bom? Aqui no escritório a gente ajudamos vários e-commerce do Brasil inteiro, né? Então, se você já tem um e-commerce, se você já tem um negócio ali que você vende pelo Mercado Livre, pela Shopee, já vende ali nos marketplaces e tá com débito, ou tá com pendências, tá? E precisa regularizar, aqui na descrição tem o link do nosso WhatsApp. Você pode chamar a nossa equipe, vai ser um prazer poder te auxiliar, fazer esse levantamento completo para você ver as opções de parcelamento e criar um plano para regularização, né? Porque é importante, a gente sabe, a gente entende que precisa ser regularizado isso, porém, jamais essa regularização pode prejudicar a operação no dia a dia, né? Então, com o planejamento correto, a gente consegue manter o dia a dia funcionando, né? E, paralelamente, vamos regularizando o passado, né? Às vezes a estratégia demora ali 3, 4, até 5 anos para regularizar, porém a gente consegue fazer isso sem perder eficiência no dia a dia, tá? Pelo contrário, a gente aumenta a lucratividade dos clientes aqui no mês a mês, para que ele possa sobrar mais dinheiro para ir regularizando os débitos do passado. Dessa maneira, ele conseguir prosperar também no e-commerce dele, tá bom? Então, é importante você também saber que a última coisa é o contador especializado, ele vai te cobrar um valor pelos serviços dele, né? Então, vai ter lá os honorários que ele vai te cobrar. Muitas das vezes, ele te cobra ali para fazer esse levantamento, ele te cobra para fazer esses parcelamentos. Então, precisa entender também como que vai ser a proposta do contador, tá? Até para ele cuidar da empresa, né? Então ele cuida da empresa mês a mês e tem esse passado que precisa ser regularizado. Então são valores ali que pode variar de onde você está vendo esse vídeo, né? De qual estado você está, qual cidade que você está, pode que tenha uma variação, tá? Danilo, mas eu quero alguém que entenda desse assunto, eu quero alguém que realmente seja especializado. Então você encontrou nós aqui, na descrição tem um WhatsApp. Você pode chamar, vai cair direto aqui no nosso WhatsApp, vai ser um prazer. A gente já te responde aí, no mesmo dia a gente já está respondendo, né, rapidamente, que já entra em contato, já marca uma reunião para fazer esse levantamento aí, para fazer esse diagnóstico e te auxiliar com esse projeto, tá bom? E se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu vou te convidar aqui, caso você ainda não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora o like, que não custa nada para você e nos ajuda muito. Quanto mais like tiver, mais o YouTube vai levar esse vídeo para mais pessoas que precisam regularizar, que precisam entender como que faz a regularização. Então, deixa o teu like aqui que vai ajudar nós aqui bastante. E vejo vocês no próximo vídeo.